E aí família, tudo bem? Aqui é o Ismael e hoje estamos aqui para fazer um resumo do episódio 1 de Algoritmos, uma série do mundo Torajo que ainda vai ter o episódio 2 que ainda não saiu. E bom, com certeza você já viu esse episódio, mas se não viu, já vou avisando que vai ter spoiler. E se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E sendo assim, vamos começar. Bom, aqui o episódio começa com o Morajo dentro de um pesadelo, fugindo do Algoritmos. Mas ele é pego por uma vinha e acaba tropeçando. E as vinhas começam a puxá-lo, prendendo seus braços e pernas. E depois ele começa a ser consumido. Mas aí ele acorda percebendo que era só um pesadelo. Mas depois ele percebe que na verdade não era um pesadelo. E depois a cena corta para ele se lavando no banheiro, completamente assustado pelo pesadelo que aconteceu. E depois a cena corta para ele na casa de seu irmão, o Torajo, e sua turma, que eles estavam organizando para fazer um vídeo. E quem iria fazer era Zumi e o Morajo. Porém, o Morajo está completamente cansado. E bom, dá pra ver que a cara dele não tá muito boa. E depois disso, o Zumi começa a falar de curiosidades. Mas o Morajo começa a ter uma dor de cabeça. E começa a vir um zumbido. E ele não consegue ouvir direito. Mas aí a Zumi aparece, chamando por ele. Ela pede pra que ele visse o roteiro. E bom, o Morajo faz isso e ele não consegue ler direito. O Zumi pede pra ler. Mas aí, um pouco de algoritmos gruda na folha. E desesperado, o Morajo tenta tirá-la. Mas aí, o Torajo escuta e o Lin também. E também depois eles começam uma briga. E o Morajo fala que tava cansado de ouvir a voz da Zumi. Mas aí a Zumi fala que se ele não queria gravar era só ter falado. E o Morajo revida, falando que ela mesma não conseguia falar o que sentia pelo Torajo. E isso acaba deixando a Zumi meio... vocês já sabem, né? Depois disso ela decide ir embora e dar uma carona pro Lin. E aí, depois disso, o Torajo fala que vai dar um jeito nisso. Ia falar com ela e fala pro Morajo que ele foi meio babaca. Mas que pedir desculpa. E o Morajo fala que tá tudo bem, que não precisava de ninguém. Como sempre, né? Depois disso, Lin e Azumi estão subindo na moto. Mas antes que eles fossem embora, o Torajo os chama. Depois ele e Azumi combinam de fazer alguma coisa. E depois disso, Azumi concorda. Então, vamos lá. E depois disso, Lin usa os seus poderes para curar Azumi. E exatamente isso. Foi nesse episódio onde foi revelado o poder do Lin. E depois disso, podemos continuar. Então, depois eles vão embora. E é isso, enquanto passa a personagem de fundo. E o Morajo da sacada, vendo aquilo, ele percebe que também foi meio babaca. E depois, ele olha pra sua mão e ele acaba tendo uma visão. E a visão era ele dentro do Algoritmos, num pesadelo como sempre. E podemos ver que nesse pesadelo o Morajo tá enfiando a espada no Torajo. Lá ele. E bom, enquanto isso a Azumi grita pra ele parar. E bom, pelo visto ele não consegue. E parece que... E ele acha que o Torajo tá realmente sendo consumido. Mas antes que os dois fossem pra segunda divisão, na verdade era tudo só mais um pesadelo. E bom, o Morajo cai da cama, se levanta. Mas aí aparece a sombra, que até hoje tá dando teorias. E bom, depois disso só aparece uma mancha de uma mão. Então por causa disso o Morajo fica mais confuso ainda, percebendo que era o mesmo formato de sua mão.
Depois disso, ele decide ir pra casa da Azumi, pedir desculpas. E bom, ele realmente faz isso. E depois... Ele fala que queria contar algo pra Azumi. A Azumi aceita as desculpas, mas depois ela fala que ele é péssimo em pedir desculpas. Mas depois ele fala que queria falar algo com ela e que de jeito nenhum o Torajo deveria saber. Dentro do quarto da Azumi, ele mostra que ainda tá com o algoritmos dentro do corpo. E bom, realmente, a Azumi percebe que ele não tá nada bem e decide tentar ajudar ele. O Morajo ainda não acredita que o algoritmo ainda sobrou nele. E depois ela me pergunta se ele estava se sentindo bem. E depois ele responde que sim. Mas depois a mãe da Azumi aparece, falando que queria entregar o que a Azumi havia pedido. E a Azumi agradece. E como sempre, o Morajo sendo gado. Ele elogia a mãe da Azumi e ela também elogia ele. E ele fica como? Completamente iludido. E bom, daí ele fala que ia se casar com a mãe dela, mas antes ele ele recebe uma bem na cabeça e umas vitaminas. Ela fala que é pra tomar pelo menos um por dia, pra tentar ajudar. E ela aconselha a tentar falar com o Torajo, porque ela fala que é bom continuar com as pessoas que elas amam enquanto elas ainda estão com você. Isso enquanto ela olha para um retrato dela bebê com o pai dela. E essa altura ela disse isso porque sabemos que o pai dela, infelizmente, foi passar o Natal com o aniversariante. E após isso, o Morajo vai embora e agradece a Azumi. Mas antes dele ir, ele vai lá e teleporta de novo, só pra apagar e acender a luz na zoeira. E depois disso, a cena corta para a casa do nosso verdinho favorito. E bom, ele liga a TV para ver as notícias. E depois disso, a notícia da nossa manga favorita, falando que ainda está tendo problema da usina de energia. E depois disso, o Torajo está tomando seu café e o Lin aparece do nada, falando que tinha saído de casa só pra usar a TV. E o Torajo fala que só porque ele era o vizinho não significa que ele não podia simplesmente entrar sem avisar. Mas aí não tem jeito. O Lin pede pra ver um anime, mas o Torajo nega. E bom, depois eles começam a conversar. Eles falam que o Morajo estava mais estranho que o normal. Mas aí o Torajo fala que ele não tinha culpa de que ele ficou de castigo só porque ele convenceu o Azedo a vender doces na escola. E vencidos ainda. Porém o Lin não sabia que estavam vencidos. E depois troca pra notícia. E depois ele desliga a TV. E daí o Lin aparece só com a cabeça, perguntando se podia ver anime agora. E o Torajo fala que ele não desiste nunca. E depois disso, o Torajo vai pro balcão ver o celular e as mensagens. E ele acha que... E acha estranho o Morajo tá acordado naquela hora. E o Lin menciona que o Morajo estava mais estranho do que ele já era. Então eles decidem tentar conversar sobre o que pode ter acontecido em relação a algoritmos. Eles começam a falar sobre o que aconteceu na última briga.
Então, o Torajo menciona que ele não queria falar sobre nada e fica difícil de ajudar. E então, o Lin dá uma ideia um tanto estranha. Fazer uma festa pro Morajo, por ele ter vencido algoritmos. Ele tenta explicar que é pra tentar fazer ele falar. Mas o Torajo não acha essa ideia muito boa. E depois disso, o Torajo recebeu uma ligação da Zumi. E o Lin menciona o fato de ele ter colocado um abacaxi no nome dela. Depois ele atende e a Azumi fala que queria falar algo com ele no dia seguinte. E o que você se pergunta? Bom, é algo que ela sabe. E depois a cena corta para a casa dela. E depois ela sai da frente e mostra uma foto dela criança com seu avô. E depois disso, nós vamos pros créditos. Ok. Tá, agora vamos falar. Por que esse episódio tá mostrando um monte de coisa? Bom, acontece que é o seguinte. Acontece que, no vídeo, a batalha final mostra uma batalha que vai acontecer entre o Torajo e o Morajo. E bom, isso já não é surpresa pra ninguém, pois todo mundo já deve ter visto. E bom, nesse episódio mostra como que eles brigaram e como tudo isso acabou. E depois disso, o motivo da briga é porque o Morajo simplesmente ficou extremamente bravo porque o Torajo, ele quebrou uma promessa que eles tinham feito quando eram crianças. E depois mostra uma cena deles e depois eles falam que tinham feito uma promessa que aparentemente o Torajo não seguiu com ela. E bom, galera, tudo isso que eu falei foi só a ponta do iceberg. Ainda tem muita coisa por vir, mas isso só quando o segundo episódio de Algoritmos lançar. E bom, pessoal, esse foi o nosso resumo. Espero que tenham curtido. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E quando o episódio 2 de Algoritmos lançar, eu trago um vídeo resumindo. Mas aparentemente ele vai ser bem mais longo, tendo 20 minutos. Talvez. E também tem uma coisa que eu tenho que falar. Com certeza, eu digo com certeza, vai ter mais coisa por vir. Então tá. E é isso, tchau galera, e falou!